pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para vocês hoje, tá bom? É um vídeo bem especial hoje, eu vou estar contando meu testemunho, espero muito que vocês gostem, tá? Vou estar contando para vocês exatamente o que aconteceu comigo, minha trajetória. Eu quero que vocês me conheçam para que quando vocês forem assistir os meus vídeos, vocês entenderem, né? Aonde... como é que é a minha história, onde que Deus me colocou, o que que Deus fez, o porquê de tudo, né? Porque às vezes você entra assim, vê um vídeo, mas você não sabe, né, o que aconteceu com essa pessoa e tal. Então eu quero contar a minha história. Esse é o motivo de eu estar fazendo esses vídeos, na verdade. Eu queria atingir um público bem grande para estar contando testemunho. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo acontecer através desse testemunho, porque é uma promessa sobre a minha vida. Eu não vivo debaixo das minhas vontades, eu vivo debaixo da vontade de Deus. Então tudo que eu faço é tudo quando Deus me direciona ou me impulsiona a fazer, pode ter certeza disso, tá? Eu não gosto muito de ficar me aparecendo assim, de ficar me mostrando, mas eu gosto de mostrar o meu Senhor, eu gosto de divulgar Ele, e o que for preciso fazer para estar divulgando esse meu Deus, esse Deus que tudo pode fazer, esse Deus que faz tudo por mim, que tem um amor imenso por mim, um amor incondicional, um amor maior do mundo por mim, é esse Deus. Eu amo estar na presença desse Deus. E eu vou estar contando meu testemunho, vou começar desde o comecinho, há 23 anos atrás. Aconteceu um fato comigo foi muito difícil para mim, foi um processo bem lento, demorado, de muitas dores, mas o Senhor me fez vencer, o Senhor me fez vencedor. Se eu estou de pé hoje aqui, se eu acordei, se eu estou bem, é porque Ele tem me sustentado, é porque Ele tem me guardado, assim como Ele me guardou há 23 anos atrás, Ele tem me guardado e me sustentado todos esses anos. Quero dizer para vocês que aos meus 17 anos, eu levava uma vida de pecado com o Senhor. Eu gostava de estar na igreja, eu tinha uma amiga minha que era evangélica, uma menina que me ganhou para Jesus até, ter um amor muito grande por ela, e ela começou a me mostrar esse caminho, porém, o meu coração era dividido. Eu gostava de ir na igreja, mas eu gostava também de fazer e de estar nas baladas, nas coisas do mundo, né? E a Bíblia diz que é para você, né, crente morno, né, Deus não se agrada, né? És frio ou és quente, né? Não dá para ser. E eu era mais ou menos isso, eu ficava assim, uma hora eu estava na igreja, uma hora eu estava no mundo. Então, até que um dia Deus olhou para mim e falou: chega, filha, não, preciso ver ti na presença, preciso fazer algo na sua vida, então você precisa se chegar a mim. Então, o Senhor me permitiu passar por algo que foi num momento terrível, mas que hoje eu glorifico a Deus por ter passado, sabe? Porque eu acredito muito que se eu não tivesse passado por aqueles momentos difíceis, talvez eu não estaria na presença do Senhor hoje. Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Aos meus 17 anos eu saía para as baladas e minha mãe começou a me liberar. Só que eu morava num bairro onde que tinha rival, sabe, de outros bairros. E para poder eu estar nessa balada, eu tinha que estar junto com os rapazes, com as meninas que faziam parte desse grupo. Era um grupo bem assim, gostava de briga, sabe, bastante briga mesmo, muito violência. E era um grupo onde que rolava droga, rolava de tudo, né? E ali naquele grupo eu tive que participar, porque eu gostava de ir pra balada e tal. E meus irmãos também saíam com esses mesmos grupos e tal. E como eu fui criada entre os meus irmãos, junto com meus irmãos, então eu achava que podia também fazer. Eu não me via que eu era a parte delicada da história e tal. Não, eu via eu igual eles mesmos. Eu achava que tudo que eles pudessem fazer, eu fazia. Então meus irmãos fumavam cigarro, eu queria fumar também. Tudo que eles faziam, eu queria fazer. E foi aí que começou o grande problema, porque eu comecei a usar... Para mim estar nesse grupo, eu tinha que fazer o que eles faziam. Aí eu comecei a fumar cigarro, eu comecei a usar droga, eu comecei a beber, tudo escondido. Ninguém sabia. Meus irmãos não sabiam, minha família, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Porque eu fazia tudo muito escondido, porque havia no meu coração um vazio muito grande
muito grande. E quando eu estava dentro da igreja, que eu escutava os louvores, aquele vazio ele se preenchia naquele momento. Só que quando eu saía da igreja e que eu ia para o mundo de novo, aquele vazio voltava. Eu era muito triste, era uma pessoa muito triste, só que eu não mostrava para ninguém. Eu tenho isso é de mim mesma, a natureza, assim, eu tenho uma dificuldade de estar mostrando que, tipo assim, se eu tô triste, eu não desconto em ninguém, eu continuo sorrindo, eu levo a vida assim. E aí eu era muito pior, porque na época eu me fechava mesmo, sabe? Poucas pessoas me conheciam de verdade. As minhas amigas nem sabiam que eu usava droga. Minha mãe não sabia, então eu era bem fechada. E aí foi aí que começou tudo. Comecei a fazer coisas que eles faziam. Eles saíam pra balada, pra bagunça, eu fazia. Eu saía com eles. Até que um dia Deus olhou pra mim e falou: agora chega, filha. Agora chega. E Deus falou comigo, e Deus, antes de acontecer comigo isso, Deus usou um irmão e falou: cuidado, porque eu via você toda ensanguentada. E ele achou até na hora que fosse uma facada que eu tinha tomado e tal. Só que, na verdade, era o tiro que eu tomava. Que eu ia tomar, na verdade. Só que ele, né, na hora assim que ele me falou, só que eu debochei, eu não... Não é que eu debochei, eu não acreditei nele, assim, eu não dei muito valor a ele no dia, né, nas palavras dele. E hoje eu entendo que nós devemos valorizar, sim, tudo que for falado em relação de Deus para nossas vidas, porque Deus falou comigo coisas grandes e tem feito coisas grandes na minha vida. Eu estou usando esse vídeo para estar mostrando para as pessoas que Deus ainda faz. Ele ainda faz, Ele é o mesmo. E aí naquela noite eu lembro que eu estava descendo, primeiro meu irmão falou: você vai para esse baile mesmo? Você tem certeza? Meu irmão mais velho. Aí eu falei: eu vou, por que não? Ele: os caras vão pegar os meninos lá hoje. Eu falei: vai nada, que vai. Eu vou sim. Vai um monte de gente, tinha 40 pessoas para ir pro baile naquela noite. Eu não tinha medo, tinha gente, eles só não estavam armados, mas eles estavam assim, preparados para briga, porque eles não esperavam que os meninos iam estar, né, naquela situação. E aí eu falei: vou sim. Aí minha mãe, na hora que eu estava descendo a escada, não me esqueci, minha mãe: minha filha, não vai. Olha, eu não estou sentindo de você ir hoje. Só que eu era assim, rebelde, eu achava que o que minha mãe falava não tinha muita importância naquele momento. Aí eu ainda falei assim ainda: ih, mãe, que nada, eu vou assim mesmo. Ela virou pra mim e falou: minha filha, vai que alguém dá tiro em alguém lá e pega em você. Eu falei: que pegar tiro em mim o quê? Não, eu vou assim mesmo. Falei com a minha mãe com ar de deboche. Mas estava tudo escrito, tudo preparado. Satanás estava armando uma cilada para me tirar, para tirar a minha vida. Ele tinha preparado o ambiente para isso. E eu caí, né? E quando eu fui pro baile, chegou lá os meninos dos rivais, não estavam em grande quantidade de número de pessoas. Eu acredito que só estavam os dois naquele baile lá, porque a gente viu só eles. E os meninos não estavam mexendo com a gente, mas os meninos do meu bairro, fulano falou que ia pegar a gente, então a gente vai pegar eles hoje. Aí pegou e me abateu muito neles, mas muito mesmo. E botou eles pra fora. Só que esses meninos ficaram muito machucados e muito revoltados. Eles foram em casa, pegaram uma arma emprestada com alguém e veio. E os dois cercou e começou a dar tiro. A gente vindo do baile, achando que tinha vencido e tal. E eles começaram a dar tiro pra todo lado. E todo mundo começou a correr, inclusive eu. Só que ao invés de eu correr dos meninos, eu corri pra perto deles. E foi um processo assim muita correria, sabe? Que a gente não tem muita noção. Quando acontece isso, a gente só quer correr. A gente não tem noção para onde vai, o que vai fazer. E eu não tinha noção de nada que estava preparado para a minha vida ali. E ali eu fui correndo junto com um amigo meu amigo estava vindo de lá para cá. E eu estava saindo de dentro, na verdade, de trás do muro da escola, que foi em frente a uma escola, na Vila Reis. E eu estava vindo assim. Aí quando ele viu que eu estava indo pro lado dos meninos, porque eu não sabia de onde estava vindo tiro, os meninos estavam no escuro. Aí ele pegou e meio querendo me tirar daquela situação. Só que aí os meninos viu ele. Os meninos viu ele e começou a atirar nele. Parou de tirar para baixo, começou a atirar na rua, onde a gente estava, no cantinho.
O primeiro tiro que passou, eu acredito que deve ter pegado de raspão. Por quê? Porque a minha mão ficou sangrando. Só que tinha um latão assim, eu não sei se eu bati a minha mão, não sei o que aconteceu. Eu sei que a minha mão ficou sangrando. Eu já assustei com a minha mão machucada, né? Na correria ali, eu não tinha noção do que era. Poderia ter sido um tiro de raspão, mas poderia ter sido o latão. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu ali, que foi muito rápido. E quando eu tava correndo assim, meu amigo veio assim pra perto de mim, o rapaz viu ele, quando viu ele começou a atirar nele, atirou muito, atirou. Aí o meu amigo desesperado me puxou. Eu não sei se ele pode falar isso, porque eu não sei o pensamento dele naquele momento. Se ele me puxou pra poder me tirar, porque ele viu que o menino atirou, ou se ele me puxou pra tampar ele, porque eu tampei ele. Eu servi de escudo pra ele naquele momento. É como se ele me puxasse assim pra frente dele assim. E o menino atirou. E aí eu fui alvejada com esse tiro. E só que na hora que eu tomei o tiro, eu só senti assim que deu aquele impacto e ardeu muito. E eu continuei correndo. Eu não percebi que eu tinha sido baleada. E eu tava chorando muito, porque eu tava desesperada. Aí teve um momento que eu só percebi que eu tinha sido baleada porque eu senti molhar a minha blusa. Eu estava com blusa preta, então não deu pra me ver exatamente o que estava acontecendo comigo ali. Eu não vi. Eu só consegui perceber que eu tinha sido baleada porque eu botei a mão na hora que estava molhado, na hora que eu estava correndo mesmo. Que eu botei a mão assim e minha mão encheu de sangue, começou a vazar muito sangue. E quando eu vi a minha mão cheia de sangue, eu fiquei um pouco tonta assim e eu caí no chão. E eu fiquei um pouco desesperada assim, um pouco tonta e caí no chão. Aí eu comecei a gritar, gente, socorre, eu tô sangrando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E os meus amigos naquele momento, eles correndo, eles começaram a até passar por cima de mim mesmo, porque não tinha para onde correr, eles estavam correndo, o menino tirando, eles estavam correndo para cima de mim. E na hora que eu me via naquela situação no chão, eu comecei a chorar muito e pedir misericórdia, porque eu sabia que eu estava toda errada naquela situação. E aí foi onde que veio meu irmão, me pegou no colo e correu comigo, independente se o rapaz continuou tirando. Aí ele gritou, gente, a minha irmã ela foi baleada. Eu não tinha noção que eu tinha sido baleada. Ele que falou pra mim que eu tinha sido baleada. E eu também não tinha noção que era o peito esquerdo. Eu não pensei em nada naquele momento. Foi tudo muito rápido. Foi um pânico danado que eu senti. Foi uma coisa muito forte que eu não sei explicar. Eu só sei que eu me lembro dele me pegando, correndo comigo, e eu meio tonta assim, pedindo água. Foi uma coisa horrível, assim, um sentimento ruim. Eu lembro que ele estava com uma blusa, eu não sei qual dos dois estava com blusa branca, assim, sujou de sangue. Aí eu fui ver o sangue neles, assim, eu fiquei mais apavorada. Eu sei que eles eu acredito também que eles tamparam, assim, para poder parar de vazar sangue e tal. E aí eles me enfiaram na frente de um carro, e o carro teve que frear em cima de mim, e parou, e pediu para trazer a gente, levar para o hospital, mas o rapaz ficou com medo, né, porque era tiro, né, e o rapaz trabalhava na delegacia, então ele não queria se envolver, assim, pessoalmente, né. Aí ele falou, não posso, ele falou, não, você vai levar a gente, ela vai morrer se você não levar. A gente tem que levar para o hospital. E começaram a chorar num desespero, ele, o rapaz que me puxou também estava junto. E me levaram para o hospital. E quando chegou lá no hospital, que foi assim, antes de chegar no hospital, no caminho, foi aonde que eu tive a minha primeira experiência com Deus. A minha experiência com Deus, na verdade, não foi o tiro que eu tomei no peito. Foi ouvir a voz de Deus naquela noite, naquela madrugada. Quando eu estava indo, eu escutei Satanás falando no meu ouvido, eu vou te levar, eu vim te buscar, eu vou te matar. E eu comecei a falar, vocês estão escutando essa música? Ele falava com som de música no meu ouvido. E eu comecei a chorar porque ninguém ouvia a música, só eu ouvia. Aí eles começaram a falar entre si assim, ela está alucinada, ela tá tendo alucinação, ela está morrendo, olha onde que pegou o tiro, ela está morrendo. Muito desespero, eles chorando, gritando dentro do carro, assim, e eu eu já estava já meio, acredito que, né, por causa do impacto, assim, por causa de tudo que estava acontecendo, eu estava um pouco assim, meio
não estava muito normal, assim, mente, né? A minha mente estava um pouco fora do ar, assim, digamos. E ali eu comecei a chorar quando eu escutei aquela música falando, porque eu falei, Satanás está vindo me buscar, eu vou morrer pro inferno. Era só esse o medo que eu tinha. Na verdade, era esse o meu maior medo. Porque eu sabia que eu tinha ido para a igreja. Eu oscilava em dois senhores, eu oscilava em dois pensamentos. E uma hora eu estava na igreja, muito bem, e quando cantava o hino me preenchia, e eu sentia a presença de Deus ali. E quando eu estava no mundo, eu sentia o vazio. Onde que eu ia, caminhava para, né, droga, cigarro. E aí, quando eu comecei a ouvir aquela voz, eu comecei a pedir misericórdia a Deus. Olha, ainda que naquele momento mais difícil, ainda que você chegue no fundo do poço. Por isso que eu acredito, sabe, em pessoas que possam se arrepender na hora da morte, sim. Porque houve um arrependimento tão forte dentro de mim, um medo de não poder ver Deus, um medo de não poder conhecer Deus, um medo de ir para o inferno, de perder minha alma naquele momento. Foi um divisor de águas dentro de mim, uma coisa muito forte, um sentimento muito forte ali naquele momento, porque eu tinha consciência do bem e do mal. Eu sabia que as minhas práticas não eram do bem. E aí foi quando eu comecei a chorar e falar assim, eu tenho misericórdia de mim, Pai. E eu comecei a pedir misericórdia. E estava quase chegando no hospital já, assim, e eu falando, misericórdia, meu Deus, misericórdia. E de repente, como se o cantor Matos Nascimento chegasse lá naquele momento, foi a voz dele que eu ouvi. Foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor, porque foi o próprio Deus falando no meu ouvido. E começou a cantar com uma voz muito suave, falando, quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Levante as mãos, recebe a bênção nessa hora. Quer só pedir, mas vai chorando, geme, chora. E quando eu comecei a ouvir essa música no meu ouvido, eu comecei a chorar, 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 eu só sabia chorar. E ali, naquele momento ali, me veio um sentimento o medo passou. E aquele sentimento mudou dentro de mim. Eu sabia que se eu morresse ali, eu estava indo para a glória, porque houve um arrependimento no meu coração. Eu sabia que foi a voz de Deus que eu ouvi ali. Eu tinha certeza disso. Hoje eu tenho mais certeza ainda. Eu sei disso. E ali eu já não mais estava tão apavorada quanto antes. Parece que é como se eu acalmasse assim, sabe? Todo mundo gritando, chorando, todo mundo que estava no baile foi para a porta do hospital. Nossa, cara fazendo bagunça lá fora, chorando, querendo que o médico desse conta de mim e tal. Minha mãe, tadinha, teve que ir também. Um monte de gente foi. Mas eu posso te dizer que Deus estava comigo naquele momento. É por isso que eu falo, quando a gente acha que não tem mais solução na nossa vida, que vai estar tudo perdido. Quando você acha assim, agora sim eu cheguei no fundo do poço, agora não tem jeito mais para mim. Aí entra Deus, com aquela voz mansa e dizendo, peraí, eu estou contigo ainda. Eu não te deixei. Por isso que eu gosto de cantar esse louvor, sabe? Que diz assim, eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite a sua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. Pela manhã minha promessa em sua vida se cumprirá. Eu me identifico muito com esse louvor, porque naquela noite foi o que eu senti realmente. Cuidado de Deus na minha vida. E aí os médicos me levaram lá para uma sala que tinha uma televisão e eles me mostraram, eu não sei falar o nome desse, não sei, mas eu sei que eles mostraram direitinho dentro de mim, meu coraçãozinho direitinho. E ali foi minha grande surpresa e a surpresa dos médicos. Porque os médicos tinham pensado que a bala tinha atingido meu coração. Por quê? Porque a forma que ela entrou de frente no meu peito esquerdo. Ela entrou de frente. Então, ela, quando entra assim, né, vai pra frente, né? A bala não faz curva. Mas em mim fez.
Porque pelo lugar que ela entrou, é exatamente onde está o meu coração. Só que ela desviou e hoje ela está aqui, ó. Ela está do lado do meu coração. Na hora que os médicos viram aquela cena, eles começaram a conversar entre si, tão surpresos, eles ficaram tão assim, surpresos, porque foi uma coisa sobrenatural que aconteceu. E eles ainda esperaram ainda para ver se a bala ia movimentar, né? Porque estava muito próximo do coração, muito próximo, muito perto, alguns centímetros só do meu coração. E ali, quando eles falaram que a bala estava do lado do meu coração, eu falei, meu Deus, como assim uma bala do lado do meu coração? Ela não atingiu o meu coração, gente. Porque o meu Deus atingiu o meu coração naquela noite. Ele sim atingiu o meu coração. Ele mudou a minha história através naquela noite. Confesso para vocês que teve um processo para eu poder voltar e ficar firme na presença do Senhor. Mas a confiança, a fé e a esperança em mim nunca mais morreu. Eu não precisei mais ficar usando droga para preencher o vazio que existia dentro de mim, porque o Senhor chegou naquela noite e preencheu o vazio que existia dentro de mim. Eu ainda errei algumas vezes ainda, né, porque a gente é falho, mas depois que eu consertei a minha vida com o Senhor, eu nunca mais saí da presença dele. Depois que eu tive um encontro real com o Senhor, depois que eu entreguei a minha vida para ele de uma forma completa, eu nunca mais senti esse vazio. E eu não sinto mais esse vazio. Nunca mais eu senti a necessidade de mais nada que não fosse Jesus. Por isso que hoje, quando acontece alguma coisa triste, igual eu perdi minha mãe, ou eu perco alguém que a gente ama, né, que a gente gosta, ou alguém faz alguma coisa com a gente e tal, eu fico triste, choro, mas eu não mais sinto vazio. O vazio não há mais dentro de mim. Porque o meu Deus, ele preencheu o vazio que existia dentro de mim. Naquela noite, Deus transformou a minha história, mudou a minha vida. E Deus disse que não era para me tirar aquela bala do meu peito, porque ela serviria como prova do milagre que ele fez na minha vida. Ele é o mesmo Deus. É o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, o Deus de Davi, é o Deus de Daniel. Ele é o Deus que livra da morte, assim como ele livrou todos esses homens. Deus, ele cuida. Deus, ele zela pelas nossas vidas. O amor de Deus pelas essas vidas do passado, da Bíblia, é o mesmo amor que ele tem por nós hoje. A gente não tem capacidade humana de imensurar o tamanho do amor de Deus por nós. Mas eu vivo o amor de Deus hoje. Eu já fui muito religiosa, então hoje eu entendo que amor de Deus é diferente do que a gente imagina ou pensa. Deus ama muito mais do que a gente possa imaginar. Então, se você está vivendo nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando, de pandemia, essas coisas todas que nós temos vivido nos últimos dias, que nós estamos passando, que vocês possam ter a plena confiança no amor de Deus para com a sua vida. Sabe? Porque é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que muda a história. Eu era uma menina que as pessoas olhavam com desprezo, as pessoas achavam que eu não ia permanecer na presença do Senhor quando eu entrei para a igreja. Parentes diziam para mim, vamos ver até quando você vai ficar. Mas o Senhor achou graça em mim. O Senhor um dia olhou para mim e falou, não, você é minha escolhida. E assim como Deus mudou e transformou minha vida, e através desse testemunho eu vim parar aqui, na região dos Lagos, né, na cidade onde eu moro, através desse testemunho. E Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes e firmes que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei viver. Estou vivendo coisas que Deus preparou. Mas independente do melhor de Deus na terra que Ele tem prometido para nossas vidas, o melhor de Deus na minha vida foi ter alcançado o amor dEle, entendido o amor dEle por mim naquela noite. Entendido que o amor de Deus é maior e melhor do que qualquer outra coisa. Não troque a presença do Senhor pela promessa do Senhor. A promessa é boa. E independente se a presença tiver, Ele vai permanecer com a promessa, sabia? Ele fez isso na vida de Moisés, o povo de Israel. O povo de Israel, o que Ele fez? Ele falou assim, a partir de hoje, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para eles chegarem na terra. Porém, a minha presença não irá mais com eles. Nunca
deixe a presença de Deus na sua vida. Nunca deixe, nunca troque ela por nada nesse mundo, nem mesmo pelas promessas. Porque promessa sem presença, ela não tem valor algum. Promessa só tem valor se a presença de Deus estiver nela, tá bom? Então que vocês fiquem com esse vídeo, com esse testemunho. Tem muitas coisas que Deus já fez por mim, mas esse testemunho eu tinha que contar. E o interessante desse testemunho que eu não contei, é que um dia eu fui contar o testemunho na minha igreja, Assembleia de Deus de Ministério Madureira, em Cataguases, e a igreja estava muito cheia, porque foi Santa Ceia. E quando eu terminei de contar o meu testemunho, que eu estava tremendo muito, com muito medo, né? Assim, assim, é uma coisa que a gente conta, assim, que a gente fica meio... eu sou meio tímida, né? Então a gente acaba tremendo, né? Insegura para falar e tal. O rapaz que me deu tiro, gente, olha, aprende uma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo, tá? Porque é o que Deus quer de nós. E aí naquela noite, o rapaz que me deu tiro, ele foi lá na frente e ele me pediu perdão perto daquela igreja. E como assim? Como não perdoar? A minha mãe teve um pouquinho de dificuldade para entender o meu ato. Falei, claro que eu perdoo, quem sou eu? Eu fui perdoada na noite que eu tomei o tiro, eu não vou perdoar quem me deu o tiro. Ele foi lá, perto de todo mundo, e foi lindo, sabe? Eu não poderia deixar de contar essa parte. Ele foi lá e pediu perdão também. Porque ele também era, sabe, assim, como eu, cativo de Satanás. E ele disse, e eu disse para ele, claro que sim, e me perdoe também, porque a gente sempre tem que... E eu amei, e eu olhei para ele e me via na situação dele. E minha mãe disse para mim assim, como assim você vai perdoar uma pessoa que quase tirou sua vida? Eu falei, mãe, eu também, eu pequei contra o meu Deus também muitas vezes. E mesmo assim ele poupou a minha vida. Então quem sou eu? Se o próprio Deus perdoa, por que eu não vou perdoar? E foi a coisa mais linda da minha vida. Foi um fechamento lindo que Deus fez, sabe? E eu glorifico a Deus e peço a Deus pela vida deles, sabe? Pelos dois, assim, os dois a gente me pediu perdão, os dois. Foi uma coisa linda, assim, que Deus fez na minha vida. E eu espero que esse vídeo venha trazer renovo e esperança para a sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida grandemente. E entenda uma coisa, a presença de Deus em nossas vidas faz toda a diferença, tá? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Não esquece de deixar o seu like se você gostou. E se inscreva no meu canal, gente. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Tchau!